Tamashination 2025 já chegou, então vamos ver o que ela mostrou pra gente aí. Deixe seu like, se inscreva no canal se você não é inscrito e bora pro vídeo. Mais uma edição da Tamashination e ela nos mostrou bastante novidades aí da sua coleção, das suas linhas, certo? Começando com Dragon Ball, o Super Saiyajin Goku Deus, tá? Então no corpo novo, geração 4.0, e também o Super Saiyajin Blue no corpo 4.0, com cabelo totalmente perfeito, né? Tá lindo, olha só a imagem oficial, vai ser anunciado em breve, e também o Goku com o corpo mais esguio, mais magrinho, ficou muito bonito. E também tem o display mostrando as versões do Goku, né? Vamos dar um foco naquele display. No display, as únicas novidades ali é o Goku Super Saiyajin, o Goku lendário, o Super Saiyajin contra o Freeza, e a versão 4.0, e o Blue e o Super Saiyajin Deus, tá? Trunks nesse set aí mostrando a saga Cell, o orgulhoso Super Saiyajin Vegeta, o Kid Gohan 4.0 e o Goku base também, que já foi anunciado esse Goku. Beleza? Vamos para a versão de 40 anos do Goku Super Saiyajin, tá? Também vai ser um item de evento. Agora, One Piece, temos aqui o Luffy, que já foi anunciado, o Marineford, também com os efeitos dele que devem vir aí em breve, né? E também temos mais 3 personagens aí, o Mihawk já foi anunciado, Boa Hancock e o Crocodile One Piece. Então, assim, lindíssimo. São os destaques aí de One Piece, são essas 2 peças aí, mas tem mais um, que é o Barba Branca, que aí é só a silhueta aí de fundo, e o Ace, que é essa versão Battle Damage também, beleza? Então, temos aí mais um Ace para a coleção de One Piece. Agora temos também Sailor Moon, que parece que a Bandai vai resgatar essa coleção, vai resgatar essa franquia. Se ela fizer isso, eu vou acabar pegando, tá? Então temos aí mais uma Sailor Moon, que ela começou a lançar, parou, lançou, voltou de novo, uma coleção nova, parou. Vamos ver o que ela vai fazer com essa coleção de Sailor Moon, beleza? Bom, seguindo aqui, tem muita coisa, cara, muita coisa mesmo. A gente vai focar um pouquinho mais em algumas versões aí, tá? Temos o Kaiba e o Yu-Gi-Oh! Já que tem o Yu-Gi, tem que ter o Kaiba. O Kaiba ficou lindíssimo, né? Muito bonito mesmo. Não fizeram nem mistério, já jogaram ele ali. Ficou muito bonito o Kaiba da Batalha da Cidade. Agora na versão, no set dos Cloth Myths, os 3 deuses ali, Osei, e o set dos de bronze, V3, Santo Cloth Myth X Osei. Eu já tinha falado há muitos anos que a Bandai iria acabar lançando esse set aí, né? Principalmente com Seiya. Talvez possa ser versões Tamashii Webshop, ou às vezes nos futuros eventos aí como item de feira, né? A gente não sabe. Pegando assim uma certa lógica, entre aspas, que ela já lançou esse set V3 1.0 como itens limitados das Tamashis durante os anos. Então temos o Ikki, V3X Original Color Edition, o Shiryu que pareceu, ficou lindo, o Shiryu, o Yoga acho que não mudou nada, né? tá igual a versão que temos aí do anime, né? Tem o Yoga, também temos o Shun, que eu achei que ficou muito bonito, o Shun, e acho que o grande destaque fica pro Seiya, que ele tem aquele reflexo no cabelo, aquele reflexo vermelho, na imagem que eles já fizeram oficial, mostrou. E tá vendo que aí é o set mangá, né? Tem aí o Odisseu também, que faz parte, então achei interessante, né? Terem colocado o Odisseu aí, ou esse set faz alguma referência com o Next Dimension, o que será que faz esse set aí? Tem uma grande referência a Next Dimension, tá? Isso aí já dá um certo indício aí. Mas assim, nesses repaints toda hora acaba enjoando, né? Então aí o Shun com a armadura dele um tom mais escuro, quase um vermelho, praticamente um rosa, bem forte mesmo, ficou bonito o cabelo castanho dele. Agora o destaque fica pro Seiya, na primeira imagem oficial deles. Não tem data de lançamento, nem anúncio oficial ainda das figuras, estão só expostas, tá? Então tá aí o Seiya, tá vendo o reflexo dele do cabelo ali, ficou bem legal. A gente vai ver a imagem oficial dele agora. Olha só como é que ficou bonito. O reflexo vermelho do cabelo dele ali ficou legal. Lembra bastante o mangá. Certo? Seguindo, que a gente tem bastante coisa aqui pra mostrar. Eu gostei muito desse Seiya. Shiryu de Libra, Herdeiro de Ouro. Eu já cheguei a falar que ele iria aparecer. A Bandai quer terminar esse set logo. Lembrando, e não tá verde, Bruno. Aqui é o protótipo, peças totalmente de plástico, então não tem a pintura final, não tem peças de metal ainda, por isso que a cor tá totalmente uniforme. Mesma coisa no Ikki. Lá no fundo a gente vê o Yoga radiação gama ali explodindo ali, né? O Seiya não tá tanto, nem o Shun também não tá tanto ali nessa imagem que a gente tá vendo aqui. O Shiryu também não está
com verde porque ele ainda é peça de plástico. Lembrando, todo protótipo é peça de plástico. Você pode ver que toda a armadura está uniforme, está uma cor só, porque são peças de plástico. Tá? Ainda é um protótipo, pode ter ou não modificações. O pedido aprovado, né? A licença sendo aprovada, ele já começa a produzir em escala as peças com a figura e com as peças de metal. Beleza? Tá aí o Ikki. O Ikki tá bonito, vai ser lançado agora em janeiro, o Ikki, né? O primeiro Cloth Myth do ano de 2026. Vem o effectzinho, a ave fênix de fundo, certo? O Ikki, eu achei que ele ficou bonito, né? Vamos esperar aí as imagens dos colecionadores quando receberem lá para o finalzinho de janeiro, né? Vamos ver aí quando ele lançar. Então tá aí o série dos Herdeiros de Ouro já para ser finalizado, provavelmente o ano que vem. Já devem querer anunciar logo esse Shiryu, já para fechar esse set. A Bandai teve um certo prejuízo aí com esse set, não se vendeu bem. Esse Yoga não vendeu nada bem. É um set assim muito polêmico. Tem figuras muito bonitas, tem figuras que poderiam ser melhores e tem figuras que podem salvar o set. E tá aí o set de Asgard finalmente finalizado, depois de quase 6 anos praticamente, né? 6, 7 anos aí. Temos o set completo aí. E 2 em destaque ali, que é o Siegfried, que tá a linha X-Metal. O Siegfried aí é X-Metal, com a capinha de tecido. E o Hagen também capinha de tecido e corpo X-Metal. Pelo que eu li na plaquinha ali, algumas informações que eu li, é uma edição comemorativa. Ainda não se sabe. Então não vou ficar falando muito sobre. Vamos esperar eu confirmar. Mas é apenas protótipo, não tem nada ainda oficial de lançamento, tá, gente? Eles não anunciaram nada ainda na feira, tá? Talvez, dependendo do dia que você estiver vendo esse vídeo, já anunciou um monte de coisa. Mas vamos esperar aí, beleza? Tem até o dia 16 aí pra ser anunciado. Então, Siegfried X-Metal com a capinha de pano e o Hagen também. Nossa, essa pose dele tá todo torto, hein? E também o Hagen X-Metal com a capinha de pano, tá? É assim, sinceramente, não faço questão alguma, né? A capinha de pano é bonita, é chamativa, é legal. Poderia ter vindo no Seiya Odin, poderia ter sido um pack, essas capinhas de pano todas virem pro Seiya Odin, teria sido interessante. E esse set Metal X seria só o Siegfried, Hagen, Shida e Bado, né? Porque os outros não tem armadura do bíceps, protetor do bíceps. E o grande destaque, Fenrir de Elliot, que eu já fiz um vídeo dele essa semana, durante o ano eu fiz, falei que ele ia aparecer. O Bandai não quer ficar segurando muito, falta só um, então já vão lançar. Fenrir, e vem o Ring, né? Ring ou Gig, como preferirem. Ele é o lobinho do Fenrir, tem a sua versão 1.0, mas essa aqui tem um destaque. Ele é totalmente articulado, tá? Isso aí é uma grande sacada da Bandai. Então o lobinho aí vai ser articulado. E o Fenrir tá aí. Muita gente não curtiu muito, acho que pode melhorar. Eu acho que eu acho que a máscara dele tá larga e ela tá meio reta. Então tá escondendo muito o rosto. Eu quero ver ele com aquela máscara fechada. O Object não tem nem que falar que tá perfeito. Melhor do que o 1.0. O 1.0 parece ser meio quadrado. Esse não. Esse tá lindo, esse Object. Eu particularmente gostei bastante. O Fenrir, a head dele, a gente vai estar vendo agora, ficou muito bonita, bem feito, cabelo volumoso. O lobinho não tem nem que falar, bacana. Será que ele vai mexer a boca? Seria interessante, mas parece que não tem articulação na boca não. Mas articulação nas patas ali, provavelmente ali no pescoço, ali vai ter articulação na cauda, nos punhos, né? Parece que vão ser essas articulações. O Fenrir, acho que eles já vão anunciar logo, já. Não vão segurar muito não. Essa foto ficou um pouco estranha, porque parece que a máscara ela tá reta, né? Ela tá muito aberta, ela tem que ser um pouquinho mais fechada nas laterais. Isso aí se dá quando o cabelo tá muito volumoso. Então isso tem que diminuir um pouquinho o volume do cabelo para fazer com que a máscara feche mais, fique um pouquinho mais fechada nas laterais, né? Tá muito aberta. A face dele tá muito bonita. A armadura, o design da armadura tá muito bonito, muito bem feito mesmo. Vem aquele saiotezinho ali que provavelmente vai ser uma pecinha emborrachada, igual tem no 1.0, que é lindo. Cara, tá muito bonito esse Fenrir. Eu particularmente gostei. Tem a questão da máscara aí, duvido muito que eles vão mexer nisso, tá? E o Object tá muito legal. Eu quero ver na hora que saem as imagens oficiais, né? A pose ele também às vezes não ajuda, o ângulo ali para tirar a foto também talvez não ajude tanto, mas a máscara tá um tanto larga. E o set dos divinos, Seiya Divino e o Shun aqui parece que já está finalizado, porque ele vai lançar mês que vem, então a gente pode ver que ele não tá com aquele brilho como o Shiryu de Libra tá, então aqui já é o Shun finalizado, peças de metal e plástico ali onde tem que ser o plástico. Shun vai lançar agora em dezembro, próximo mês, é o segundo divino ali, bem interessante, né? Eu já tinha falado que eles não vão querer jogar outro divino ali. E também eles fizeram como se fosse uma explicação ali sobre uma história sobre a linha Santa
Santa Claus Series, que é a linha da iCash que a gente conhece, mostrando a evolução da linha, né? Que foi lançada em 1986, pra gente chegou aqui na década de 90. Com ceia de Pegasus ali da linha Diecast, clássica linha, e também o ceia de Pegasus V1 da linha Santa Claus Myth, que deu-se início em 2003, certo? Esse ceia aqui é de 2011, tá, galera? Eu tô falando que a linha Santa Claus Myth começou em 2003, finalzinho em 2003 e em 2004. E do lado temos o item secreto, que é a linha Santa Claus Myth X, também ela conta a história ali no fundo, e esse item é o ceia de Pegasus V1 X. Eu já tinha falado nos últimos vídeos que a Bandai ela vai fazer o ceia dos V1. Tá dentro da caixa, ele tá lá, tá? Ele tá todo esse tom branco, porque ainda é um protótipo, não é o produto finalizado. Não sei se eles vão revelar no evento, talvez sim, talvez não, a gente nunca sabe, tá? Ou talvez ela só quis mostrar que ela tem novidade aí, que ela tá trabalhando nesse set dos V1, certo? Mas depois eu vou falar minha opinião sobre o set dos V1, que muita gente vai deixar os divinos de lado para pegar os V1, porque é um set mais nostálgico. Beleza? Athena Kamui Santa Claus Myth Metal X, que já foi mostrada na feira do ano passado, está mostrando novamente. Possa ser um item de feira do ano que vem, ou não, mas se a gente seguir meio que a lógica, os itens OCS, boa parte são itens limitados, são itens de feira. Beleza? Então esse foi mais um vídeo bem rápido, mostrando aí o que a Bandai apresentou na sua feira, na Tamashination. Essa feira ocorre todo ano, sempre no finalzinho. E a ideia dela é mostrar o que ela está trabalhando, novos anúncios, protótipos, e também tem ali, rola uma enquetezinha, uma votação, que a galera acha ali, e muita coisa. Teve Yu Yu Hakusho, mas assim, só mostrou o Yusuke e o Kurama, tá? Apareceu ele lá também, já foi anunciado, e também eles estão querendo trazer 2 novos personagens aí para Yu Yu Hakusho, beleza? Eu espero que tenham gostado do vídeo de hoje, deixe seu like se você não sendo inscrito e comente. Essa feira superou suas expectativas? Acharam que poderia ter sido melhor? O que vocês mais gostaram? Lembrando que eu não mostrei tudo aqui porque é muita coisa, beleza? Até a próxima, fui!